Deus fez desde a eternidade passada para nos comprar através do seu Filho, e como nós nos fomos remidos por isso, por Deus, por meio de Jesus Cristo, e como nós deveríamos viver dentro da igreja, como deveríamos viver na rua, como deveríamos viver no meio da sociedade, como deveríamos viver no seio da nossa família, como deveríamos viver como remidos. Essas são as duas grandes partes da carta aos Efésios, de como Deus nos remiu e como nós deveríamos viver como remidos. No primeiro capítulo, tenho que ser sincero, foi muito difícil para mim preparar essa pregação. Passei a semana inteira nervoso e eu tive que me preparar muito, orar muito, pedir graça, pedir misericórdia. E minha esposa está como prova, quase que eu fico louco. Porque o que Paulo escreveu nessa carta é tão profundo. Eu queria, pelo menos nessa noite, poder passar 10% da profundidade do que Deus deseja nos ensinar nessa noite através da palavra dele. No capítulo 1 de Efésios, a gente vai ver como Deus, a Trindade, o nosso Deus, que é único, mas que se manifesta em três pessoas, como Ele trabalhou, agiu para nos salvar. Desde a eternidade passada, isto é, desde quando Deus existia, sabemos que Deus é eterno. Ele não tem um início, Ele não tem um fim, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus é todo poderoso. Ele não é capaz de se contrariar, mas Ele não é capaz também de negar a si mesmo. E quando a palavra de Deus nos diz que quando nós, ainda que nós nos contrariamos, ainda que nós somos infiéis, Deus permanece fiel. O nosso Deus existente, que é único, mas ao mesmo tempo em três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles se organizaram da seguinte maneira: Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus planejou a nossa salvação. Ele sabia que o homem iria cair, mas Ele deu a liberdade ao homem de fazer a escolha correta. Mas nisso o homem pecou, errou, falhou, e isso refletiu em toda a humanidade. Adão e Eva, os pais da humanidade, pecaram. Isso foi transmitido para nós. Nós podemos ver nos nossos comportamentos diários, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da igreja, com as pessoas fora da igreja, com nossos próprios familiares, que nós somos corrompidos, seres falhos, seres limitados. Nós mesmos não temos capacidade nenhuma de fazer aquilo que é bom. A gente só faz aquilo que é bom pela graça de Deus, porque se não fosse Deus, nós não seríamos capazes de fazer bem nenhum. Então Deus planejou, Deus nos escolheu, Deus escolheu todos nós que estamos aqui, mas com uma condição: contanto que estejamos em Cristo. Se nós não estamos em Cristo, nós não fomos escolhidos. E essa que é a beleza. Deus, para não condenar automaticamente você ou eu, Deus nos deu um meio de escape da condenação. Ele deu o seu único Filho, o Filho unigênito, o Filho Jesus Cristo, aquele que desceu, que morreu no seu lugar, e para te entregar a vida dele, Ele deu a nós. Só que o mais lindo e maravilhoso que a gente pode ver no cristianismo é que aquele que é o fundamento da religião cristã não é como a religião do Islã, não é como a religião dos budistas. Não, Jesus, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. O corpo dele não parou, não ficou parado, não ficou apodrecido dentro daquela cova.
O nosso Jesus é vivo, o nosso Jesus é verdadeiro. Então Deus nos predestinou, Deus nos destinou à salvação. Aleluia. Antes de que fôssemos nascidos, como o irmão leu ainda há pouco no livro de Jeremias, quando você estava sendo formado, Deus já havia te conhecido. Antes de você ser formado, Deus já sabia que você viria. Quando Jesus morreu naquela cruz, não foi somente para os seus discípulos ou apóstolos. Ele sabia que haveria você aqui adorando a Ele, por isso Ele morreu para te dar salvação. Então Deus já havia nos predestinado, mas Deus já tinha dado através de alguém, através de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele veio e derramou seu sangue. Eu vou procurar aqui o versículo para que os irmãos venham acompanhar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7 do capítulo 1. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Jesus, ele veio para cumprir. Deus nos escolheu, Deus predestinou, Deus planejou. Jesus veio, ele derramou o sangue, ele efetuou o plano de Deus da salvação. Ele derramou o seu sangue para cobrir nossos pecados, nossas ofensas, porque estávamos distantes de Deus, não tínhamos como se aproximar de Deus. Nós que não fazemos parte da nação de Israel, a gente não tinha salvação, a promessa não estava sobre nós, mas Deus já tinha planejado que haveria nações que estariam servindo a Ele. Deus não queria salvar só Israel. O povo de Israel talvez pensava: Deus só quer salvar a gente tem a salvação, se não for por meio da gente, o mundo está perdido. Mas Deus já tinha planejado, Deus já tinha visto. Deus queria salvar muito mais do que Israel. Deus queria salvar a mim, ao Jonathan. Deus queria salvar ao pastor Wagner. Deus queria salvar o Gabriel. Deus queria salvar você, meu irmão, que está aqui presente adorando a Deus. Aleluia. Deus planejou, Jesus fez cumprir, e o Espírito Santo é a nossa garantia de que a gente vai ser redimido. A palavra de Deus diz que quando vocês ouviram o Evangelho, a palavra da verdade, e quando vocês creram, aleluia, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jonathan, quando é que eu recebo o Espírito Santo? Do momento que você acredita no Evangelho. Qual é o tema central do Evangelho? O homem estava distante de Deus. O homem não tinha como se salvar. Se não fosse por se tornar a nação de Israel, se converter ao judaísmo, fazer sacrifícios, tirar a vida de bodes, de carneiro, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados temporariamente.
Você não tinha como se salvar. Mas Deus já tinha visto tudo isso. Por isso que Deus enviou seu único filho, veio como um homem mais puro, sem pecado, diferente de nós. Não foi um cordeiro, não foi um animal que foi morto na cruz. Foi o Filho de Deus. Junto com o Pai, ele era um. Ele tinha sua glória, ele tinha seu poder, ele tinha todo o poder, ele tinha todas as características do Deus Pai. Ele se fez homem, ele se autolimitou. Ele tomou um corpo humano como o nosso, que se machuca se a gente não tomar cuidado, que se fatiga quando a gente faz esforço. Ele sofreu a dor da perda de um pai. Você vai ler o Evangelho, a partir de um momento na sua morte só vai ter menção de Maria, sua mãe. Seu pai sumiu, provavelmente morreu. Ele sofreu como a mim e como a você. Ele passou fome quando jejuou. Ele sofreu angústia quando ele subiu um monte para orar. Quando ele pensou que ele iria ser chicoteado. Quando ele percebeu, ele sentiu que ele ia ser massacrado. A sua carne ia ser rasgada. Ele ia cair no chão, porque não ia suportar o peso do madeiro. Quando ele se lembrou, quando ele sentiu, quando Deus revelou para ele o sofrimento dele, que a hora dele tinha chego para morrer na cruz por mim e por você, que na cruz ele ia receber o desprezo de Deus, porque sobre ele, naquele pequeno instante em que ele estava naquela cruz, a palavra de Deus diz que ele se fez maldição. Quem era morto na cruz era bandido, era homicida, era dos piores, era uma pena de morte. Pena de morte não é para qualquer delito, mas Jesus era santo, Jesus era puro. Jesus não mentia como eu posso mentir ou você mente. Jesus não machucava ninguém com palavras como eu e você pode machucar. Jesus não se levantou, não machucou, não feriu, não roubou, assim como eu e você pode fazer. Jesus não tratou sua família mal, como eu e você somos capazes de tratar muitas das vezes. Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus não tinha pecado. E devido a essa santidade, quando ele morreu naquela cruz, foi para nos dar um perdão eterno. Aqueles que morreram crendo que o Messias viria foram salvos. Ou seja, o sacrifício de Jesus voltou no tempo, serviu para aqueles que morreram antes dele vir, mas que acreditavam na promessa do Messias. Mas Jesus também morreu para todos aqueles que veriam a crer no seu nome. O sacrifício de Jesus não tem limite no tempo. Todos aqueles que morrerem crendo em Jesus, crendo que teus pecados foram perdoados pelo sacrifício dele, que Jesus te deu uma nova vida para se aproximar de Deus e servir a Deus, que Jesus veio em forma de homem para sofrer no seu lugar. Esse é o Evangelho. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus temos a santidade, a pureza. Ele nos lava com o sangue dele. Em Jesus Ele nos restaura a aliança que tínhamos antes lá no Jardim do Éden com Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que hoje, quando você erra, quando você reconhece que errou, o que você precisa não é matar, tirar a vida de um animal. Não precisa disso. Basta dobrar os seus joelhos, dobrar o seu coração dentro de ti, reconhecer que tu errou e falar: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. E você se levanta do chão com uma consciência leve. Isso é o Espírito Santo operando a salvação, o perdão dentro da tua alma. O Espírito Santo nos selou em Cristo. De novo,
Deus nos deu um meio de salvação em Jesus Cristo. E fora dele não há outro. Não há padre, não há papa, não há sacerdote, não há levita, não há ninguém que possa ser intermédio de você e de Deus, só Jesus. De novo, Jesus morreu por você. Ele já te dá a oportunidade hoje de se arrepender de seus pecados e se voltar para Ele. E o Espírito Santo, se você está acreditando nisso, já está te selando na tua alma, para que você possa sentir a garantia de que Ele te perdoou, que essa mensagem é verdadeira, que a sua palavra não falha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 12, Paulo começa escrevendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando que Jesus nos trouxe a vida, quando a gente estava morto em nossos pecados, insensíveis espiritualmente, mortos espiritualmente. Foi Deus que nos vivificou. Foi Deus que te faz sentir a sensibilidade a esta mensagem. Esta mensagem é para quem crê. A salvação é para quem crê em Jesus. Se você não acredita em Jesus Cristo, se você não acredita na vinda dele a essa terra, se você não acredita na sua morte, se você não acredita que ele ressuscitou, você não tem a salvação. Você pode buscar a salvação em outros meios, filosofias, religiões tem de monte. Busque salvação em você mesmo, tente. Espero que Deus tenha misericórdia de você. Aleluia. Para que você se volte a Ele, o único caminho para a salvação. Então foi Deus que nos vivificou dos nossos pecados, das nossas ofensas quando estávamos mortos. Paulo vai falar que a gente seguia o curso deste mundo. Os três maiores inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Paulo vai fazer menção dos três aqui, que a gente vivia seguindo o curso do mundo, o sistema. Esse sistema que hoje está cada vez mais desaparecendo, sem vergonha, sem medo. Hoje mulher pode ser homem, homem pode ser mulher. Filhos cometem atrocidades com pais. Pais não respeitam filhos também. O amor e o respeito é tanto um como para o outro. Os valores estão invertidos. Roubar, ser corrupto, normal. Mas só é normal para a gente quem é normal. Para o mundo a gente é louco. Então, vamos continuar nessa loucura. Amar a Deus acima de todas as coisas. Servir a Jesus Cristo com toda a nossa força. Vamos continuar nessa peleja. Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Nossa vitória já está garantida. Se nos tirarem a vida por pregar a palavra, a verdade, o Evangelho, é lucro. Vamos estar mais rápido do lado do nosso Rei, do nosso Senhor e Mestre. Aleluia. Paulo vai falar também que estávamos sob influência do príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Vivíamos segundo o curso do mundo, vivíamos sob influência do diabo, e agora, no versículo 3, entre os quais, no capítulo 2, entre os quais todos nós, incluindo Paulo, incluindo a mim, incluindo a você, qualquer pessoa aqui, antes andávamos nos desejos
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estávamos seguindo o curso do mundo, estávamos seguindo o curso daquilo que o diabo ditava para a gente, o que era normal, e estávamos fazendo nossas vontades dos nossos pensamentos, da nossa carne. Mas Deus interveio na nossa história, glória. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade ou bondade, para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Deus nos salvou porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele nos salvou porque Ele muito nos amou. Deus nos salvou quando estávamos mortos em Cristo Jesus pela graça. Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus. Quando nós cremos em Jesus, a ressurreição da morte de Jesus, operada por Deus, é operada no nosso espírito. A gente é ressuscitado, regenerado, somos nascidos de novo para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E olha que maravilha! E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje você está sentado aqui, mas em breve você estará sentado nos lugares celestiais do lado de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Paulo continua para mostrar aos séculos vindouros. Paulo falando isso no século 1, hoje nós estamos no século 21. Paulo escrevendo, já vendo, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Vai ter igreja daqui a alguns séculos, a igreja não vai morrer, a igreja vai continuar, porque Deus é fiel para nos sustentar, cuidar de nós. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Deus! Aleluia! Podemos ver aqui que na graça de Deus, muitas vezes a gente fala da graça de Deus e a gente acha que é uma coisa só. Só que a graça de Deus, ela tem várias formas. A palavra de Deus é graça. Nossa vida e estarmos aqui é graça. Você ser salvo só crendo em Jesus é graça. Aleluia! Você ter o Espírito Santo entrando dentro de ti, crendo na mensagem que está sendo pregada agora, graça, favor imerecido. Glória a Deus! Você não fez nada para merecer. Você nem merecia. Eu não merecia. Nenhum de nós merecíamos. Se Deus quiser te fazer conhecer a você mesmo, você vai ficar aterrorizado. Deus é capaz de te mostrar que o teu coração corrupto de pecador é capaz de fazer desejar as piores atrocidades. Nós não somos merecedores. Até uma criança pequena, quando ela começa a ter ciência daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é justo, daquilo que é injusto, o pecado está lá. É por isso que, pais, todos os dias vocês têm que evangelizar suas crianças, evangelizar seus filhos, adolescentes e a jovens, não importa a idade. Evangelize quando você ter certeza de que ele está firme na fé. Deixa ele caminhar com suas pernas, mas continue lá orando, intercedendo, dando apoio quando ele precisa, para que ele cresça e amadureça
para que ele tenha experiências, só ele, Deus. E ore, continue orando para seus filhos. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez, não importa a faixa etária de idade, não importa o status social, não importa se tu é rico ou pobre, não importa se tu não consegue andar, tu é doente, não importa se tu sabe falar, se tu estudou ou não, a salvação é para todos, a graça é para todos. Jesus te oferece graça nessa noite. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, senão eu diria: eu sou salvo porque eu oro mais, eu sou salvo porque eu jejuo mais, eu sou salvo porque eu me visto bem, eu sou salvo porque eu faço X coisas, Y coisas. Não, Deus já sabia que o homem poderia se gloriar. Hoje em dia, há pessoas que se gloriam, porque sabem pregar. Que Deus afaste de mim isso. Eu considero que eu estou em aprendizagem ainda. O homem é capaz de se gloriar daquilo que nem ele trabalhou para ter, porque estudou, porque buscou conhecimento, porque Deus deu sabedoria, se gloria. Mas para que ninguém se gloriasse das suas obras, Deus nos deu um meio de salvação, que foi Ele que planejou, foi Ele que fez, e Ele que garante que seremos salvos. Para que ninguém se gloriasse das suas obras, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo aqui, quando eu estava meditando, me fez lembrar de quando Deus formou Adão do pó da terra. Paulo vai falar que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Não somos criados agora do barro, porque já nascemos, estamos aqui. Adão não existia. Deus usou o pó da terra, formou do barro, criou o ser humano. Mas nós somos refeitos no Espírito. Nosso espírito que estava longe de Deus, agora Ele regenera, Ele traz a nova vida, Ele te dá uma nova vida no Espírito. O Espírito Santo de Deus habita dentro de ti, te regenera, te capacita para que você possa corresponder a Deus, ao Evangelho, à palavra. Você crê por meio da fé, e Deus, o Espírito Santo, habita em você e te sela para a salvação. Não somos mais feitos do barro, somos feitos a partir de Cristo Jesus. Aleluia. Jonathan, eu acreditei no que tu pregou. Eu acreditei, eu creio. E creio que o Espírito Santo já está aqui dentro de mim trabalhando. Mas agora o que eu devo fazer? O que eu faço na minha vida? Está aqui. Deus preparou boas obras para que você andasse nela. A tua bússola é a palavra de Deus. A boa obra que você tem que fazer é cumprir aquilo que Jesus ensinou. Ser obediente a Ele até a morte, se for necessário. Não negar a Ele, ainda que tentam te obrigar. Deus preparou as boas obras para que você andasse nela. Aleluia. O teu futuro, tu não sabe o que vai fazer? Só orar que Deus te revela. Deus já preparou. Deus já criou um caminho. Deus já preparou o teu futuro. Basta agora você seguir a Ele, ter fé, ser fiel até a morte, se for necessário. Mas Deus vai te dar um futuro. Talvez não o que você queria. Talvez você queria se formar numa faculdade, ser um dos maiores profissionais num país. Mas talvez Deus tenha destinado para você boas obras diferentes. Talvez não ser este grande profissional, talvez como Paulo, que era um dos melhores fariseus. Desde pequeno ele já estudava,
ele era perito, ele era profissional, vamos dizer assim, na lei de Moisés, perseguia os cristãos por causa do zelo que ele tinha pelas leis. Mas até que ele se encontrou com Jesus, Jesus fez um reboliço na vida dele, Jesus deixou ele cego, Jesus derrubou ele do cavalo, Jesus se mostrou em cima enquanto Paulo estava embaixo, Jesus teve que humilhar ele, colocar ele no chão, colocar ele cego, até o ponto dele falar: Senhor, estou aqui, teu servo te ouve. Ele não era servo de Jesus, ele seguia a uma religião dos judeus, ele era fariseu. Mas quando Jesus fala com ele, ele reconheceu a voz. A voz era de alguém muito mais poderoso do que ele. A voz era de alguém que tinha toda a autoridade nos céus e na terra. A voz era de alguém que criou céus, terra, mar, tudo que existe. Era o Senhor, era o Deus, o Jesus Cristo, dos cristãos que ele perseguia. Quando ele viu que esse Jesus, a qual ele perseguia, perseguindo a igreja, quando ele percebeu que esse Jesus tinha poder para cegar ele, derrubar ele do cavalo, humilhar ele, de colocar ele lá embaixo, ele reconheceu que era o Senhor. Aleluia. Ele mudou a história de Paulo. Paulo deixou de servir os fariseus, a lei. Paulo ficou em jejum durante 3 dias, até que Deus enviar um profeta para falar com ele. Depois Paulo se afastou para os desertos. Ele se encontrou com 1, 2, 3 apóstolos, mas ele ficou 3 anos isolado. Ele diz para aprender a amar. Jesus estava revelando para ele aquilo que ele escreveria durante os ministérios dele, todo o conhecimento do Evangelho, porque Paulo não conviveu com Jesus. Paulo veio depois de Jesus. Jesus já tinha ido para o céu, mas Jesus fez questão de se manifestar para ele, para escolher ele como apóstolo. Talvez Jesus queira você assim, humilde, dependente dele. Não espera ele te cegar, não espere ele ter que te derrubar e te colocar lá embaixo. Não espere ele te colocar com uma enfermidade incurável. Não espera, não espera. Não é ameaça. Deus é Deus de todas as coisas. Ele tem poder na vida e na morte. Ele tem poder na tua carne. Se ele quiser te colocar doente, ele te coloca, sem problema nenhum. Da mesma forma, da mesma misericórdia que ele usa para um enfermo, para curar, para reverter um quadro incurável para a medicina, ele te coloca doente só para te reconhecer ele como Senhor. Aleluia. Ainda te levanta, te capacita, te dá dons, para que você seja usado por ele, para a glória dele. Aleluia. E eu não estou querendo passar a imagem de um Deus mau, não. É porque nós que somos maus mesmo. Nós que somos desobedientes. Nós que somos obstinados. A gente acredita no nosso eu, no nosso ego, no nosso conhecer. A gente que está certo. Até quando você se converter, talvez você caia no erro de dizer: Deus me usa, eu não preciso ouvir pastor. Deus me usa, não preciso ouvir nenhum irmão. Deus me usa, porque eu vou me submeter. Orgulho. Mas Deus é gracioso. Deus te faz passar por uns perrengues tão bons que você aprende a ser crente rapidinho. Porque Deus é Deus de amor. Aleluia. Amar não é não repreender. Amar não é não chamar a atenção. Amar não é não aconselhar. Pelo contrário, é repreender, é aconselhar, é encorajar. E Deus usa de todos os meios por amor a você, a sua alma. O teu corpo, ele não quer salvar, é tua alma. O teu corpo, ele vai ser restaurado, ainda que tu morra, ainda que só fique os esqueletos debaixo da terra. Naquele dia, quando ele vier,
com voz de trombeta. Ele vai te restaurar o teu corpo glorificado. Um corpo que não precisa respeitar lei de física nenhuma. Um corpo incorruptível que não vai envelhecer. Um corpo que não vai pecar. Um corpo que não vai se sujar. Um corpo que não vai se ferir. Um corpo restaurado. Glória a Deus. Então, para Ele fazer isso, Ele precisa da tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Ele te ama e quer te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui Paulo vai tratar de como Deus nos resgatou quando estávamos mortos no nosso pecado. A partir do versículo 11 até o fim do capítulo 2, ele vai falar de como os gentios aqui é estrangeiro, usando como referência o povo de Israel. Todos aqueles que não são israelitas são gentios. Brasileiro é gentio, americanos são gentios. Quem entendeu diz amém. Todos, inclusive nós, né? Nós da Guiana aqui somos gentios. E no linguajar da palavra de Deus. Como Deus uniu gentios e judeus para ser salvo. Porque como eu falei no início, a salvação estava só com os judeus. Mas estarei lendo aqui a passagem e vocês vão entender melhor. A partir do versículo 11, capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios, vocês eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homem. Aqui Paulo está falando, vocês eram estrangeiros, e chamados estrangeiros por aqueles que se chamam circuncisão. A circuncisão foi estabelecida em Gênesis 17, capítulo 17 de Gênesis, como um pacto, como um sinal de pacto, de aliança com Abraão e todos os seus descendentes com Deus. Então todos esses eram os israelitas, os judeus. E os judeus olhavam para os estrangeiros e diziam: vocês são gentios, vocês não têm salvação, a promessa está com a gente. Só que a palavra de Deus vai continuar dizendo que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mais uma vez, Deus, Ele intervém na história, na tua vida e na minha vida. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto de Deus, porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Grosso modo, explicando aqui. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Jesus, por meio da cruz, por meio do seu sacrifício, Deus, por meio do seu plano,
o Espírito Santo, por meio dele ser a nossa herança, por meio dele nos selar, confirmando que a gente é remidos em Deus, em Jesus. Ele trouxe a paz entre os dois povos, Israel e o restante do mundo. Ele quebrou na cruz a separação, que era a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Mas apesar de Jesus ter quebrado essa lei, que era a separação, o muro divisório entre gentios e Israel, o povo salvo e o povo que não era salvo, que estava condenado, Jesus Cristo estabeleceu uma nova lei, o Evangelho. Na lei, quem adulterava e fosse pego no ato era apedrejado e morto. Jesus estabeleceu o Evangelho, dizendo: aquele que desejar a mulher do seu próximo apenas com um olhar, já está adulterando. Eu vou ler uma passagem em Mateus, nos Evangelhos, que vai também, mais uma vez, ilustrar isso. Em Lucas 11:42. Lucas 11:42. Quem tiver com sua Bíblia, desejar seguir, glória a Deus. Lucas 11:42. Aleluia. Os fariseus estavam querendo debater com Jesus. E Jesus, quando você lê o Evangelho, você vai ver Jesus, os fariseus se aproximando de Jesus para querer debater com ele. Mas Jesus não tinha pena deles e dava de quina. Olha no versículo 42, capítulo 11 de Lucas: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Aqui ele estava repreendendo os fariseus, somente para ilustrar a lei e o evangelho, a diferença da lei e o evangelho. Os fariseus estavam obcecados em cumprir a lei. Muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado em não se tornar como os fariseus. A gente traz aqui o dízimo e a oferta, mas você esquece do juízo e do amor de Deus. Você esquece da misericórdia. Você olha o irmão pelo seu corte de cabelo, pelas suas vestimentas. Você não sabe nem se a pessoa é convertida ou não, você julga. Ao invés de você ter mais sabedoria, não. A gente esquece do juízo e do amor de Deus. Deus te salvou quando você estava limpo ou você estava sujo? Quando você conhecia Deus ou não? Deus se aproximou de você por meio do Evangelho quando você estava no pecado, quando você estava perdido, condenado. A gente esquece do juízo. Jesus está falando: vocês têm que dizimar, mas não esqueçam do juízo e do amor de Deus. Aqui Jesus está falando a justiça de Deus. Juízo e justiça são sinônimos. A justiça de Deus não é segundo a aparência. Nós não podemos julgar o seu irmão, condenar o seu irmão. Julgar pode, condenar não, por meio só de um olhar. O amor de Deus, a gente às vezes tenta amar o próximo com o nosso amor, um amor condicional. Eu te amo se tu me dá a oportunidade. Eu te amo se você não pisar no meu calo. Eu te amo se tu me dá bom dia, Pai do Senhor. Eu te amo se você me agrada. Se você me desagradar, eu não te amo. Você não é salvo. Você é um perdido. Você tem que se converter. Aleluia. Cadê o amor de Deus? A gente tem que seguir o Evangelho. Jesus, ele desfez a lei, mas ele estabeleceu o Evangelho. Apesar da graça de Deus no Evangelho,
Deus te permite pecar e você não é instantaneamente apedrejado, morto. Apesar dessa graça, a graça nos dá uma oportunidade de se arrepender, mas também, quando a gente não está alinhado com a palavra de Deus, a gente acha que está certo, mas está errado. A gente está de mal com irmãos, mas a gente vem dizimar, a gente vem ofertar. O que Jesus falou no Evangelho? Vocês, quando na hora de forem ofertar e dizimar, vocês podem, mas antes de depositar no altar, eu vou traduzir para hoje, antes de deixar na salva, antes de vir para o culto até, medita um pouco na tua vida. Tem algum problema com algum irmão? Será que você machucou algum irmão com uma palavra, com uma atitude? Será que quando você anda na rua assim, você passa do lado do irmão, da maneira que ele está vestido, você olha e condena, passa de lado, não dá paz do Senhor? O Evangelho é sério, mais do que parece. A graça de Deus é séria, mais do que parece. Porque a graça de Deus, na graça de Deus, você não morre instantaneamente, na hora, pelo seu pecado. Mas, se você não se consertar, deixo vocês imaginar o restante. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para o livro de Efésios, glória a Deus. Na cruz de Cristo, Jesus desfez a inimizade, a separação de Israel e dos gentios. Ele nos deu a paz, porque Ele é a nossa própria paz. Aleluia. Sabe as provações da vida? Quando você olha para a sua conta, está mais do que negativo, e você tem contas para pagar e não sabe de onde vai vir dinheiro. Só que você não fez nada de errado, entre aspas, você gastou um pouco mais do que devia. Mas você reconhece, você fala: Deus, me perdoa, eu não administrei corretamente o que o Senhor me deu. Isso é graça, arrependimento, perdão. Aí você vai procurar uma palavra de Deus para te consolar. Você vai ver, Jesus diz: olha para os passarinhos do campo, eles não trabalham, mas eles têm alimento todo o tempo. Do que vocês têm medo, homens de pequena fé? Olha os lírios do campo, que uma hora eles estão no campo, outra hora eles são queimados. Olha como as suas aparências, as plantas da natureza são lindas. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, como essas plantas, que num dia está no campo, outro dia está no fogo sendo queimado, tornando cinza. Vocês não valem mais do que as ervas do campo. Porque vocês têm medo do que vai faltar de se vestir. E isso no Evangelho. A graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento Deus nos dá a paz. É só eu olhar para a Bíblia que eu me lembro do que eu estava falando. Jesus nos dá a paz, a segurança nos momentos difíceis. Jesus nos dá uma paz. Quando a gente olha para a gente fala: eu não presto, eu sou desobediente, eu peco todo o tempo na mesma coisa, eu sou falho, eu sou limitado, eu não consigo me mudar. Deus, eu sofro perseguição dentro da minha própria casa, minha família me rejeita porque eu sou cristão. Deus, eu tenho dificuldades para falar em público, como é que eu vou pregar o teu evangelho? Aleluia. Deus, eu mal sei falar, eu sou uma criança. Às vezes a gente faz como Jeremias: eu sou uma criança, eu não sei o que eu vou falar.
Mas Jesus vem e te traz a paz. Aleluia. Tudo que eu falar, você fala. Aonde eu te mandar, você vai. Eu que te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei. Você é meu e eu te escolhi, sei que tu é capaz de fazer. Aleluia. Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar alimento esse mês. Eu sou Deus provedor. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus se manifesta como Deus provedor. O Deus que proveu um sacrifício no lugar de Isaac. Aleluia. No Novo Testamento, Jesus se apresenta: vocês têm um Pai que tudo sabe das necessidades de vocês, porque vocês têm medo? Não temam, Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa paz. Ele evangelizou aqueles que estavam longe para se aproximar de Deus. Aqueles que estavam longe agora estão perto de Deus, têm uma oportunidade de se aproximar de Deus. O que te separa, você daí que está sentado, para Deus que está no céu, é a tua fé naquilo que está sendo pregado nessa noite. É a fé no Evangelho. Aleluia. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Tanto os israelitas agora têm acesso. Mas se você for em Israel, você vai ver, há várias categorias de pessoas. Há os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, o Cristo, como nós. Há os judeus que creem que Jesus foi o Cristo. Há judeus que são ateus. Eles cumprem cerimônias, mas não creem em Deus. Em Israel você vai ver que há pessoas que são completamente ateus, não cumprem os rituais, nem creem em Deus. Lá você vai ver que tem pessoas que são entregues às práticas homossexuais, homoafetivas. Por quê? Porque não creem que Jesus é o Cristo. A salvação está aqui. A salvação está lá. A salvação está na China, a salvação está na Coreia do Norte, ainda que haja repressão para o povo de Deus se calar. Ainda que a igreja tenha que se reunir no meio de matagais para fazer um culto. Ainda que a igreja tenha que ir para debaixo de casas, dentro de cavernas. Ainda que a igreja precise fugir, fazer cultos fechados, janelas e portas fechadas, a palavra permanece, a salvação permanece, a graça permanece, Jesus permanece, porque Deus é fiel. Hoje temos livre acesso a uma Bíblia, 12 euros, do lado da catedral na vila, em francês, na internet, com certeza é barato. Pessoas derramaram o seu sangue para que isso chegasse na nossa mão hoje. Jesus foi o primeiro. Jesus que morreu por mim e por você. Em seguida foi os discípulos dele, João Batista. Depois os discípulos, apóstolos. Depois foi os muitos cristãos que a gente nem conhece o nome, mas Deus tem tudo anotado no livro das obras. Homens que a gente nem conhece, mas graças a Deus tem livros sobre eles. Foram queimados vivos, esfolados vivos, cortados em pedaços vivos, torturados antes de serem mortos. Hoje a gente escuta alguém pregar e a gente acha que é doidice. A gente despreza, mas não sabe o valor. Quantas almas pereceram para que a palavra de Deus estivesse na nossa mão, aqui ó. Às vezes, uma palavra de Deus que custou sangue de irmãos em Cristo nossos. Se você se lembrar de cristãos que morreram, você chora. Imagina você aí sentado onde está, imagina todos ao seu redor mortos.
no chão, caído, cheio de sangue. Você choraria? Você sentiria pena? Você sentiria compaixão? Não sentiria. Alguns não sentiriam. Não compartilham da dor dos seus irmãos em Cristo. Eu tive que pedir para Deus, de joelhos: Deus, eu sou insensível a essa dor. Só que Paulo fala, quando ele escrevia as cartas para as igrejas locais, ele fala: se lembrem das minhas aflições, mas não fiquem tristes, glorificam a Deus por isso, porque através do sofrimento e da perseguição a gente sabe que essa palavra é verdadeira. Glorifiquem a Deus, não chorem. Mas claro que nós humanos, não estou falando para quem é robô, humanos, nós temos sensibilidades, a gente chora sim. Se o pastor, por exemplo, aqui, você que já é membro daqui, já cansou de ver o pastor pregando aqui, lá na vila, você choraria se você via ele sendo queimado vivo, esfolado vivo, por exemplo? Paulo está falando: olha, não importa o que eles vão fazer comigo, eu já fui apedrejado, eu já tive que descer eu vou parafrasear aqui, um prédio de vários andares, por meio de lençóis, tive que me fingir de morto, mas eu estou aqui, numa prisão, mas eu estou escrevendo aqui para vocês. Eu estou sendo perseguido, chicoteado todo dia, mas eu estou aqui escrevendo essa carta aqui para vocês. Aleluia. Está custando minha vida, minha saúde, meu corpo, meus ossos, minha carne, meus anos de vida, mas eu estou aqui escrevendo a palavra para vocês. Foi sobre essas circunstâncias que Paulo escreveu a maioria das cartas que tem aqui no Novo Testamento. Eu tive que pedir para Deus: Deus, eu quero sentir essa dor. Eu não aceito ser insensível. Tem irmãos nossos em Cristo Jesus que acreditam no mesmo Jesus que você, morrendo em outros países por aí, e a gente não faz nem ideia, não sabe quantos são, a gente não sabe quem são, mas são irmãos nossos em Cristo, fazemos parte do mesmo corpo. Não é porque eles não estão aqui que não fazem parte do mesmo corpo, faz parte sim. A gente faz parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E eles estão sendo mortos, e a gente tem que orar e chorar por eles. Aleluia. A gente tem que pedir para Deus: Deus, eu quero me tornar sensível a essa dor, eu quero sentir. Porque o dia que me pegarem para me maltratarem também, como eles, eu quero estar feliz, porque eu vou me encontrar com meus irmãos. Eu vou me encontrar com o meu Senhor. Aleluia. Muitos aqui, infelizmente, não estão preparados. Eu não julgo vocês. Há irmãos que, quando são torturados, ficam à beira de negar Jesus. Mas eles ouvem a voz do Espírito Santo, Aleluia. dando forças para eles. E no lugar de sentirem ódio, raiva, ao invés de quererem desistir do seu prêmio, do seu galardão, eles amam os seus torturadores, eles perdoam. E quando você medita sobre tudo isso, quando você traz isso para a tua realidade, para a tua vida, você muda. É impossível não mudar. Você vai falar: não tive oportunidade. Você vai falar: não me deram o Pai do Senhor. Mas você vai dizer: isso não é nada. Se eu não pregar no púlpito, eu prego no trabalho. Se não pregar no púlpito, eu prego na rua. Se não pregar no púlpito, do momento que tem um testemunho de Jeová batendo na minha porta, eu chamo: vocês não vão me evangelizar não, eu que vou evangelizar vocês.
É assim. Glória a Deus. Paulo vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento. Na palavra de Deus, a gente tem um fundamento. E a peça central é Jesus Cristo. Aleluia. As profecias vão falar de Cristo. Desde Gênesis, Deus vai falar: diabo, serpente, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça e você vai ferir seu calcanhar. Glória a Deus. Deus já estava falando de alguém que viria, que desfaria os planos do diabo de separar o homem de Deus. E esse alguém que viria para esmagar a cabeça do diabo, da serpente, a desfazer as obras do diabo, é Jesus Cristo de Nazaré. Perfuraram suas mãos com estacas. Aleluia. Perfuraram seus 2 pés com uma estaca. Ele já estava sem força. Aleluia. Mas assim mesmo a morte não pôde tomar a vida dele. Glória a Deus. Para provar que ele estava acima de tudo e todos. Esse alguém era Jesus. Aleluia. Ele pôde ter suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, seu sangue esvaziado de sangue. Ele morreu. Tomaram o corpo dele, enrolaram, colocaram no sepulcro, fecharam. Aleluia. Glória. Os apóstolos e os discípulos de Jesus achavam que tinha terminado. Simão Pedro, o mais velho dentre eles, foi voltar à vida de pescador. Esqueceu a vida de pescador de homem, voltou para a vida de pescador de peixe. Os outros discípulos seguiram ele, que ele era o mais velho, o exemplo. Mas na beira da praia, quem estava esperando eles? Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes o seu nome, Aleluia. Jesus fez ele confessar: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu gosta de mim? Mestre, só tu sabes. Porque eu te neguei naquela hora. Porque eu te neguei, eu fugi. Eu não estava disposto a dar minha vida por ti. Eu não estava disposto a me sacrificar pela verdade. Eu ouvi todos os teus sermões, todas as tuas pregações. Eu ouvi de ti milagre. Mas eu não estava disposto a sacrificar minha vida por ti. Jesus falou nas 3 vezes: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida da minha igreja. Pedro, tua vida não é para pescar peixe, é para se pescar homens. Pedro, volta a pregar. Tudo o que eu fiz, volta a ensinar. Pedro, sai daqui desse barco, larga essa rede. Pedro, eu te renovo, eu te capacito. Pedro, eu ressuscitei. As promessas permanecerão vivas. E o ministério que eu te dei permanece. Aleluia. E dessa mesma graça, meus irmãos, a todos que estão presentes aqui, aqueles que ouviram essa palavra, que acreditaram nessa palavra, que acreditaram que essa palavra é da verdade, que acreditaram que esse é o Evangelho,
que acreditaram que o Espírito Santo está aqui presente, que Jesus está presente, que o Deus está presente, todos aqueles que estão aqui presentes, se tem pessoas para entregar suas vidas ao Deus que deseja te salvar, que te amou, sem você ter feito nada para merecer, e antes de você nascer, venham à frente, aleluia, somente para quem deseja, aleluia. Deixa essa oportunidade aberta e entrego minha oportunidade para o pastor e agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos?